né, uma diferença, enfim, que a gente entrou agora na parte de compressores volumétricos. Fiz uma comparação aqui, né, compressor e ventilador são dispositivos usados em fluidos compressíveis. O compressor aumenta a pressão do escoamento, então, quando a gente coloca uma massa de fluido num espaço que ele naturalmente não ocuparia, a massa específica dele acaba aumentando. E os ventiladores, eles servem só para promover o escoamento de gases, né? A compressibilidade é desprezada. E aqui, aí, foi quando o Gabriel me alertou aqui, que o áudio estava desligado, né? E aí a gente fez aqui mostrou aqui dentro do contexto, né, do curso. Então, a gente está aqui dentro das máquinas de fluxo, operatrizes, né, aquelas que fornecem energia para o fluido, as volumétricas, rotativas e alternativas. Aí a gente tem compressores e bombas, né? E, na verdade, o que a gente vai ver agora são os compressores. Aqui tem alguns exemplos, né? Então, tem um exemplo de um dispositivo desse, de uma máquina operatriz volumétrica rotativa, por exemplo, um compressor parafuso, se for para gás, ou uma bomba de parafuso, se for para líquido, ou uma máquina operatriz volumétrica alternativa, um compressor de pistão, se for gás, uma bomba de pistão, se for líquido. Na verdade, a gente já viu, né, o princípio de funcionamento das bombas de parafuso e de pistão são bem parecidos para os compressores. Tá? Tem uma diferençazinha na válvula, a gente vai ver, né? Então, a gente vai ver uns detalhezinhos das válvulas dos compressores, mas o princípio de funcionamento a gente já viu. A gente passou uma boa parte do curso aqui nas turbobombas, né? A gente não vai ver os turbocompressores. E depois, a próxima parte da matéria é nas turbinas, né? Então, aí a gente vai vir aqui para as máquinas motrizes, que recebem a energia do fluido, dinâmica rotativa, para as turbinas, é a próxima parte do curso. Aí, essa classificação aqui, né, é igualzinha àquela que a gente viu lá para a bomba, né? Então, um compressor volumétrico ou de deslocamento positivo. Lembra, a gente já viu essas características aqui, ó, aplicação direta de força, que move o fluido da região de baixa para alta pressão, passando por uma câmara hermética, e a trajetória é semelhante do fluido do dispositivo. Então, não existe conversão de energia, né? Se a gente for olhar aqui, né, a fazer a contraposição da classificação do compressor volumétrico com dinâmico, lembra lá, e aí é o mesmo conceito, né, do impelidor, da bomba. No compressor dinâmico existe a conversão de energia cinética em energia de pressão, que não acontece aqui no compressor volumétrico. A força ela é exercida diretamente. A outra palavra-chave aqui é câmara hermética, que existe nos compressores volumétricos e não existe nos compressores dinâmicos. E a trajetória do fluido do dispositivo é semelhante no compressor volumétrico e não é semelhante no compressor dinâmico. Então, e o compressor dinâmico, né, tem muito autor que chama de compressor dinâmico ou máquina dinâmica, né, ou uma bomba dinâmica, enfim, máquina operatriz dinâmica, ou turbocompressor, ou turbobomba, ou um dispositivo que respeita a equação de Euler, um dispositivo que funciona segundo a expressão de Euler das turbomáquinas, né, que a gente fez lá atrás, chegou nessa expressão lá atrás a partir do teorema do transporte de Reynolds, para o princípio da conservação da quantidade de movimento angular. Então, essas são, quer dizer, de novo, né? Vocês já viram aí a classificação básica. Bom, aí dentro de máquinas operatrizes, né? Aqui observa que a gente vê em máquinas de fluxo, e aí fez essa divisão aqui, né? Entre operatrizes e motrizes. Agora, se a gente entrar aqui em máquinas operatrizes, a gente pode ter as dinâmicas e as volumétricas, aí os compressores, né? Ou turbobombas, né? Centrífugas e axiais, pode ter de fluxo misto aqui. Né? E as volumétricas podem ser alternativa e rotativa, pistão, diafragma, né? E o rotativo, palheta, parafuso e lóbulo. É claro, bom, é semelhante às bombas, né? E a gente vai estar aqui, né? Isso que essa setinha aqui está indicando isso. É claro que existem mais tipos
de compressores, né, volumétricos, mas aqui estão os que a gente vai ver, pelo menos o princípio de funcionamento aqui, a gente vai analisar desses daqui, tá? Então, e aí de novo, né, tem outros, mas a gente não vai ver esses outros aqui. Bom, aí o princípio de funcionamento, né, os alternativos é igualzinho que a gente viu para bomba, né? Tem um sisteminha biela-manivela aqui, aí você tem um motor elétrico que gira ali, né? A conexão é feita por uma correia aqui atrás, né? Tem uma gradezinha de proteção ali para eventualmente a pessoa não botar a mão ali, se machucar, né? Então, um sisteminha biela-manivela que é acionado por um motor elétrico, e aí esse sisteminha transforma um movimento rotativo em linear alternativo, né? Em sobe e desce aqui. E a cada rotação, o pistão efetua uma ida e uma vinda, né? Um ciclo mecânico. E aí o que acontece, né? Que quando ele desce, a válvula de sucção abre, né? Naturalmente, pela depressão criada aqui dentro da câmara de compressão. E essa depressão, pela maneira como a válvula de descarga está construída, ela não abre, né? Se você olhar, vamos dar um zoom aqui, mas eu acho que o vídeo para quando dá zoom, quer ver? O vídeo não para, mas a maneira como, se vocês olharem aqui, ó, a maneira como o rasgo aqui, como o corte está feito, na hora que o pistão desce, a depressão abre essa válvula e mantém essa fechada, ela fica apoiada aqui nesse assento, né? Quando o pistão sobe, a válvula de admissão ela fecha, né, naturalmente, ó, pela maneira como ela está encaixada ali, e a válvula de descarga se abre e o fluido comprimido passa aqui pela tubulação e vai ali para um reservatório, né? Tá? Bom, aqui um outro esqueminha, né? Parado, né? Que é mais ou menos a mesma coisa, né? Então aqui tem o sistema biela-manivela, aqui está a biela, né? O eixo de manivela aqui é feito nessa distância aqui, né? Entre o centro desse cilindro e o local onde a biela está apoiada. Aí a gente tem o cilindro e aqui a mesma coisa, né? Válvula de admissão, de descarga e a maneira como elas estão. Claro que não tem nenhum pino aqui para dentro, né? Isso aqui está até preguiça da pessoa que fez esse esqueminha aqui, né? Claro que o pino não entra ali dentro do pistão, né? Senão na hora que ele sobe ele bate ali. Então tem um erro aqui conceitual nessa figura, tá? Que a gente consegue ver melhor aqui, né? Talvez aqui esteja mais bem representado, né? Porque você vê que ele está apoiado em cima, né? Bom, enfim. E aí, isso a gente já viu lá para bombas, né? Dentro de classificação ainda, quanto à posição do cilindro acionador, ele pode ser horizontal ou vertical. E aí, aquela questão que eu comentei, né? O horizontal é feito para trabalhar na horizontal. Quer dizer, você pode virar a bomba, o compressor na vertical, mas eventualmente você vai ter problema nas válvulas, né? Porque ele foi feito, né? Todo o sistema aqui, óleo e tudo mais, né? Então, a própria lubrificação, né? Então, o compressor é feito para trabalhar na horizontal, ou feito ou projetado para trabalhar na vertical. A quantidade de cilindros, a mesma coisa também, né? Simplex, duplex ou triplex, né? Um cilindro de compressão, 2 cilindros de compressão, 3 cilindros de compressão. Aqui, então, é uma bomba duplex. Quanto ao órgão movimentador do fluido, pode ser um pistão ou um diafragma, a gente vai ver também que pode ser um êmbolo, né? Assim como a gente viu nas bombas lá, se quiser pressões maiores, como está mostrado aqui, né? Aqui, na verdade, não é um pistão, né? É um êmbolo. Tá? Então, para grandes pressões, a gente usa um êmbolo. E aí o diafragma, né? Então, o diafragma transmite movimento ao fluido. Para gases corrosivos, por exemplo. Então, aqui tem um pistãozinho aqui embaixo, a gente já viu também, acho que tem até vai ter uma ilustração aí na próxima, talvez. Mas tem um pistãozinho, que esse pistãozinho sobe e desce, e aí puxa, né? Acaba puxando esse diafragma aqui para baixo, para cima. E aí, ao puxar o diafragma para baixo, para cima, a gente tem a válvula de sucção e a válvula de descarga. Então, eventualmente, aí você pensa, né? Por que esse pistão aqui não está acionando direto aqui, né? A válvula, e você precisa de um diafragma. É isso que ele está falando aqui, né? Você pode ter gases corrosivos que corroem umas partes do compressor, mas o diafragma ele é feito de um material resistente ou eventualmente
que não seja resistente, mas que você troque, né? Você vai lá e troca o diafragma. Aqui está um esqueminha, né? Um outro esquema do diafragma. Quanto aos estágios de compressão, a gente pode ter um estágio ou dois estágios. O que significa isso? Né? O gás, após sair comprimido do primeiro cilindro, ele entra no segundo, recebendo nova compressão, certo? Então, a gente vai ver mais para frente, né, quando a gente fizer uma revisão de termodinâmica, que quanto menor a razão de compressão, né, quanto menor a pressão que o gás ganha em cada cilindro, mais eficiente o compressor é. Então, se você tivesse infinitos estágios de compressão, para você passar de uma certa pressão P1 para uma pressão P2, se isso fosse sendo feito escalonadamente, em vez de comprimir direto em um compressor só, a eficiência seria máxima. Claro que isso não é nem um pouco prático do ponto de vista de fabricação. Tá? Então, o compressor normalmente, ainda mais os pequenos, né? Esses compressores residenciais aí de hobby, de pequeno porte, eles são um estágio só e tudo bem. Eles são ineficientes da maneira que são construídos, mas são baratos. Se você quisesse um compressor mais eficiente, você ia ter que partir para um de vários estágios. Mas ele ia custar mais caro, né? Então, tudo é uma relação entre o quanto de energia que você vai gastar e o quanto que você está disposto a investir num compressor. Se for um compressor que vai ser usado, sei lá, uma vez por semana, talvez valha a pena se comprar um barato. Se for um compressor que fique ligado direto, que usa muito, talvez valha a pena investir em um que tenha algum mecanismo de aumentar a eficiência dele, tá? E aí a gente vê aqui, ó, o primeiro estágio. Aqui ele está mostrando o caminho do gás ao sair, né? Ele é admitido aqui na esquerda, ou em cima, não está mostrando. Eventualmente por aqui, peraí, vamos dar um zoom aqui, para a gente ver melhor. Então ele é admitido, talvez aqui eventualmente seja a válvula de admissão, ou aqui embaixo. Ele é um compressor de duplação, né? Ele eventualmente parece que ele comprime embaixo também. Bom, não sei, enfim, não é isso que a gente vai estar falando agora, a gente vai falar dessa questão de uma ação ou duas ações mais para frente, né? Bom, o gás então está saindo comprimido daqui, passa por um resfriador intermediário, a gente vai ver que esse resfriador intermediário aumenta também a eficiência da compressão, e aí ele vai para o segundo estágio, tá? Aqui está uma outra configuração possível, né? Um cilindro, um estágio. Aqui 2 cilindros, então, ó, o gás sai comprimido do cilindro. Aqui é a entrada, né? Aqui atrás a gente está vendo a entrada do compressor. Ele é comprimido aqui no primeiro estágio, aí a gente não vê porque está lá por trás. Entra no segundo estágio, aqui é a descarga do segundo estágio, tá? Aqui, ó, simples efeito e duplo efeito. Tá? Acho que eu falei ação aqui atrás, né? Mas na verdade é efeito. Então, simples efeito, a sucção e a descarga em um só lado do pistão, e duplo efeito, a sucção e a descarga em ambos os lados do pistão. Então, a gente viu isso para a bomba também, né? Vou dar um zoom aqui de novo, né? O problema é que quando dá um zoom, o vídeo para. Mas aqui, ó, quando o pistão está indo para a esquerda, esse lado aqui é a sucção e esse lado aqui é a compressão. Quando ele está indo para a direita, esse lado aqui é a compressão e esse é a sucção. E aí as outras válvulas aqui a gente não está vendo, né? A gente só está vendo a válvula. Vamos ver que válvulas são essas. Ele não está abrindo nem fechando, a gente não dá para saber direito que válvula é essa. É de sucção ou de descarga, mas enfim. Tem uma válvula de sucção e uma de descarga no lado, e uma de sucção e uma de descarga no outro, né? Tá? Então é um compressor de simples efeito, que é o comum, né? Que seria um desse aqui, um de simples efeito, e um de duplo efeito. Bom, ainda não apareceu, mas está aqui mesmo, tá? Que é um desse aqui, tá? Bom, sim, aqui tem várias configurações, né? Simples efeito, simples efeito, simples efeito, aqui duplo efeito, né?
Então, duplo efeito em V, simples efeito em V, simples efeito em L, né? Dois estágios. Aqui são. Não dá para saber também se são dois estágios, porque a gente não está vendo se um conecta no outro, né? Ele pode ser simplesmente. Aqui nesse caso, o que a gente conseguiria seria uma vazão maior, né? Porque se a gente tem dois cilindros funcionando em linha, aspirando e descarregando junto, você tem uma vazão maior. Se a descarga de um estágio entra na sucção do outro, você consegue uma razão de compressão maior. Então depende de como está feita a conexão aqui, né? Tá? Então aqui, ó, dois estágios, duplo efeito, né? Se a gente der um zoom aqui no cilindro, bom, tem um estágio aqui do lado esquerdo e um estágio do lado direito, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, esse primeiro estágio aqui, então, duplo efeito, ó, a gente está vendo que tem válvulas de admissão e descarga de um lado, admissão e descarga do outro, tá? E aí, eventualmente, a descarga de um lado envia para descarga para sucção no outro. Então, é a mesma coisa, né? Tem válvula de descarga de admissão de um lado, admissão e descarga do outro lado, tá? No outro estágio. Uma outra configuração aqui em V, né? Então, dois estágios duplo efeito, então é a mesma coisa, né? A gente tem. Vamos dar um zoom aqui. A gente vai ter. Aqui talvez esteja um pouquinho mais difícil de ver as válvulas de admissão e de descarga, né? Mas a gente tem aqui admissão. Vamos ver aqui. Ele está dizendo que é duplo efeito, mas. Aqui o que a gente vê seria né, uma câmara de um lado, outra câmara do outro, né? E aí a descarga de um jogando na admissão do outro. Bom, aí a gente vai para os rotativos, né? Aqueles ali eram os alternativos, agora a gente vai para os rotativos. Então, é similar ao que a gente viu para bombas volumétricas rotativas, né? Aqui está escrito errado. Similar ao que vimos para bomba volumétrica rotativa. Esse sistema não possui um sistema... esses dispositivos, né, não possuem um sistema biela-manivela pela natureza do movimento, né? Ele já entra rotativo e permanece rotativo. Então a gente tem aqui um de parafuso, um de lóbulo, um de palheta, né, por exemplo. A gente vai ver cada um pouquinho mais de detalhe. E a cada rotação, uma porção do fluido é aprisionada e transportada para a saída. E o volume da câmara pode diminuir ou não, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui está a entrada do compressor. Aqui até dá a impressão de ser um fluido, mas não é, de um líquido, mas não é, né? O gás, ele só está representando aqui o gás dessa forma, né? E aí, se o espaço entre os lóbulos aqui forem diminuindo, se o espaço entre os parafusos aqui forem diminuindo, ele já vai recebendo uma certa compressão à medida que ele vai sendo encaminhado para a descarga. Se o espaço não diminuir, ele, igual aqui, né? O fluido, o gás aqui, ele é aprisionado nessa câmara, ó, e ele é encaminhado para a saída. Depois, quando ele conecta aqui com a saída, que ele acaba ficando exposto à pressão na descarga, tá? E aqui no de palheta é a mesma coisa. Eventualmente, o volume vai diminuindo lá. Tá? O volume vai diminuindo, ele vai já recebendo uma certa compressão e aí ele é encaminhado para a descarga. Então, o compressor de parafuso ele tem dois rotores helicoidais, ou com lóbulos convexos e outro côncavo, né, com sulcos. Então, é o que está mostrando aqui. Ó. Por exemplo, dois rotores helicoidais aqui. Ó. E aqui ele está mostrando ó, o rotor fêmea e o rotor macho. Né? Então, você tem um lóbulo e outro com sulco.
né? Parece que todos eles aqui são nesse estilo, né? Com um lóbulo convexo e outro côncavo. Eu acho que é a mesma, parece ser a mesma classificação, né? Um lóbulo convexo e um côncavo, para ter um encaixe ali, né? Bom, geralmente os rotores são não sincronizados, desculpa, são sincronizados por uma engrenagem externa, né? Então é o que ele está mostrando aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom ali. Essa engrenagem externa aqui, ela serve, isso a gente já viu lá no caso de bomba também, né? Porque se você acionar, por exemplo, aqui o motor elétrico está acionando esse lóbulo aqui, ó, esse parafuso aqui, né? Se esse parafuso acionar o outro, você pode ter um desgaste grande. Então, normalmente, esse acionamento é feito por uma engrenagem externa aqui, ó, tá? Porque aí você consegue aumentar a vida útil, diminuir o desgaste aqui desse dispositivo, certo? Aqui está pior, né, para ver, mas a gente está vendo o acionamento externo aqui, ó. E aqui parece que na verdade, parece que quem aciona é realmente o próprio parafuso. Certo? E aí uma outra vista aí, né, do compressor de parafuso. Então, quanto maior o diâmetro, maior a vazão que você consegue bombear, né? Aqui está um corte, uma seção transversal, né? E aí agora o de palheta, né? Ele possui um rotor, um tambor central excêntrico, né? Se ele não for excêntrico, eventualmente o fluido fica recirculando ali dentro. O tambor possui rasgo onde é inserido palheta, né? Onde ficam essas palhetas aqui. Quando ela parte, não tem nenhuma carga, na verdade, tem uma certa compressão que é feita no próprio espaço entre o rotor e a carcaça, mas, na verdade, ela vai conduzindo o fluido para a descarga à medida que a pressão na descarga vai aumentando, né? Então, só após uma determinada rotação, as palhetas... Assim, e a outra questão é a seguinte, né? Pelo que a gente está vendo aqui, ó, não tem nenhuma mola, isso que ele está falando. Deixa eu dar um zoom na hora que ele parar. Opa! Na hora que ele parar ali em cima. Ó, o detalhe desse tipo aqui, ó, é que esse compressor não tem uma mola aqui ali no rotor. Então, o que acontece é que a palheta aqui só vai encostar na carcaça quando ele adquire uma certa rotação. Tá? Então, no começo, né, ele fica, enquanto não tiver a energia suficiente, enquanto esse rotor não girar com velocidade suficiente para conduzir a palheta para a periferia, a palheta não encosta ali, né? Certo? Na carcaça. Tá? E aí o que ele está dizendo é que a compressão no rotor é independente da pressão no recalque. Mas o equilíbrio é atingido quase que instantaneamente. Tá? Então é o que ele está mostrando. Não independe, essa compressão que é dada aqui, não depende não depende aqui do que está acontecendo na descarga. Tá? Beleza? O compressor de lóbulo, né, ou roots em inglês, ele possui dois rotores que conduzem o gás para a descarga. Ele não possui compressão interna, então a pressão da bomba que está exposta é unicamente do processo. Tá? Acho que deu uma travada aqui, né? Então, o compressor de lóbulos, né? Tá aqui. Bom, aí, aqui é o compressor alternativo de pistão. Esse daqui é um compressor que, na verdade, é o que a gente vai estudar com mais detalhe toda a parte termodinâmica da compressão do gás aqui, né? Então, um compressor alternativo monocilíndrico horizontal. Tem três partes básicas, né? A carcaça, que está aqui, ó, essa achura aqui. O cilindro, que está
que ele está destacado aqui, né, nesse triângulo, nesse retângulo vermelho aqui, né, e a peça de distanciamento, que é essa, deixa eu dar um zoom aqui, que é essa parte aqui, ó, que a gente vai ver a necessidade dela, né? Tá? Então são as três partes básicas, né? A carcaça, a peça de distanciamento e o cilindro. Opa. Um outro compressor, a gente vai ver cada um dessas partes, né? Então as mesmas partes básicas, aqui uma outra imagem, né? A carcaça, o cilindro e a peça de distanciamento, né? Então aqui está a peça de distanciamento, a carcaça aqui, né? E o cilindro, que é a parte mais complexa aqui, né? Que é a compressão. Aqui ele está mostrando a admissão. Aqui é a admissão e aqui é a descarga. Tá? Opa. Uma outra configuração, né, que é um de duplo efeito. Na verdade, esse daqui não... Ele nem é de duplo efeito, na verdade, né? Ele é de dois estágios, porque ele tem um intercooler aqui, na verdade, tá errado. Tem duas coisas erradas aqui, deixa eu corrigir. Tinha alguma coisa aqui atrás. Aqui. Bom, enfim, depois eu corrigi ali, que eu já perdi aqui. Na verdade, nem é de duplo efeito, porque não tem a parte... simples efeito, né? Porque cada pistão aqui, o duplo efeito, ele teria que estar comprimido na parte de baixo também, né? Então, na verdade, ele tem simples efeito, ele tem 3 estágios de compressão aqui. Vamos ver se ele mostra aqui instrumento, pistão. Ele não mostra a sucção, mas ela pode estar ou aqui, né? Eventualmente, esse é o primeiro estágio, esse é o segundo, esse é o terceiro, né? E aí, todas as câmaras estão resfriadas aqui, né? A gente vai ver que o resfriamento também aumenta a eficiência, tá? E aí ele está falando que não precisa de cruzeta. A gente ainda vai ver isso, né? Cruzeta é um elemento, até já apareceu aqui algumas vezes, né? Então, para um compressor de duplo estágio, de duplo efeito, quando ele comprime dos dois lados do pistão, a gente tem que ter essa peça aqui, que é a cruzeta, né? Porque se vocês olharem como... Até que talvez seja mais fácil, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, né? Bom, eu estou adiantando aqui. Deixa eu voltar aqui. Só porque está escrito que não precisa de cruzeta, eu queria justificar isso, mas a gente vai falar isso mais para frente. Tá? Bom, aí vamos ver cada parte, né? O que é a carcaça? Por que serve a carcaça? Né? Ela protege as partes móveis aqui do compressor, né? A biela, a manivela, aqui a cruzeta, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Tá? O eixo o pistão, né? A parte de baixo do pistão é um reservatório de óleo, né? Então é um reservatório por onde o óleo que lubrifica aqui as partes do compressor fica, né? E ele não trabalha sob pressão, na verdade, né? Então aqui esse reservatório aqui, né, a carcaça aqui, que é um cárter, né, um local onde o óleo fica armazenado, ele não está sob pressão, ele está na pressão atmosférica, né? A pressão que o dispositivo está exposto é a parte aqui do cilindro. No cilindro é onde ocorre a compressão de gás, é um projeto complexo porque é um vaso de pressão com várias aberturas, né? Então tem concentração de tensão e gradientes térmicos. Então o projeto do cilindro é um pouco mais complexo, né? Ainda mais quando a gente tem aqui, por exemplo, uma circulação de água, por exemplo, né? Então é um projetinho aí que pode ser relativamente complexo, né? A peça de distanciamento conecta a carcaça ao cilindro, né? Conecta os dois e evita a excessiva proximidade entre os dois, né? Porque pelas diferenças de pressão, temperatura, lubrificação e tudo mais. Então, é uma peça que acaba protegendo
a carcaça desse excesso de pressão e temperatura que existe aqui no cilindro. E também, se o gás comprimido for tóxico ou inflamável, a peça de distanciamento carrega o gás eventualmente vazado para um local seguro. Então, ele pode estar aqui conectado, né? Se tiver, por exemplo, aqui está a compressão, né? Deixa eu dar um zoom. Aqui está o cilindro, onde está acontecendo a compressão, por exemplo. Então, se houver algum vazamento, aqui tem um eixo cruzando o cilindro, né? E aqui tem a gente viu, né? Um selo, lembra que a gente viu em bomba, né? As gachetas, os selos mecânicos. Aqui, os compressores também têm um mecanismo de selagem aqui. Mas se eventualmente vazar algum gás de dentro da câmara, de dentro do cilindro, essa peça aqui ela pode encaminhar os gases para um local seguro, se for um gás tóxico, né, venenoso, alguma coisa assim. Tá? E também permite que o compressor sirva para várias aplicações. Você pode vir aqui e trocar o mecanismo acionador aqui, né? Então, por isso, ele normalmente, para grandes compressores, ele não é incorporado no equipamento. Então, essa imagem de um equipamento de processo, né, onde pequeno porte eventualmente não seria de duplo efeito, ou eventualmente não teria a peça de distanciamento, né? Então, cada aplicação tem sua configuração, né? E aí que eu estava falando da cruzeta, né? Então, ó, o de duplo efeito exige que a biela manivela seja conectada ao pistão através de um sistema haste-cruzeta, que é esse daqui, ó. Porque observa que nessa configuração aqui, ó, a gente não conseguiria, tá vendo aqui, ó, pela forma como a biela se move aqui, né? A gente não conseguiria fazer uma câmara na parte de trás do pistão, tá? Então, por isso que tem que ter um outro elemento, que é a cruzeta, que transforma um movimento rotativo em um movimento alternativo. Então, tem que ter um selo mecânico aqui, né? Tem que ter mais válvulas. O sistema acaba ficando mais pesado, o sistema, né? Tá? Quer dizer, na verdade, o selo aqui, né? Eu falei do selo aqui, mas é o selo. Deixa eu dar um zoom aqui. O que ele está falando é que agora você tem que colocar um selo, né? Para um de duplo efeito, você tem que colocar um selo aqui quando passa da haste para o cilindro. Antes não precisava, né? Porque a parte de trás não era pressurizada. Então acaba tendo mais válvula, porque o de duplo efeito você tem naturalmente, né? Que ter duas válvulas de admissão e duas de descarga. E o dispositivo todo fica mais pesado, né? Você tem mais elementos aí no dispositivo, então ele fica mais pesado. E aí o custo inicial ele é maior, mas ele tem vantagem. Você tem mais vazão e menos pulsante, né? Lembra que a gente viu isso para as bombas alternativas para a mesma cilindrada, então ele tem maior rendimento. O anel de segmento do cilindro, esse daqui, né? Que fica ali entre o cilindro e o pistão, na verdade, o anel de segmento do pistão, né? Que fica entre o cilindro e o pistão, ele dura mais. Porque agora quem absorve o movimento lateral é a cruzeta, é esse cara aqui, ó. Tá? Então, nesse caso aqui, eventualmente ele tem uma certa liberdade lateral aqui, né? Que nessa outra configuração tem um pouco menos. O movimento é puramente linear aqui, né? Que chega no pistão, tá? De forma geral, as válvulas são os componentes mais delicados do dispositivo, né? E as principais características das válvulas, então agora a gente falando das válvulas, dos compressores, né? É que ela deve ter grande abertura para o rápido escoamento do gás com menor perda de carga possível. Então, se tiver uma grande perda de carga ali pela válvula, você acaba jogando fora uma parte da energia quando o gás passa pela válvula. Tem que ocupar pouco espaço no cilindro, tem que ter estanqueidade quando estiver fechada, né? Você não quer que o gás fique vazando ali. Tem que ter uma alta resistência mecânica, então esforço, choque, desgaste superficial, porque ela abre e fecha várias vezes por segundo.
e resistente à corrosão. Ela funciona esquematicamente como mostrado aqui, ó. Então a gente tem o obturador, que é o elemento de vedação da válvula, e ela é submetida à pressão interna e externa ao cilindro, né? Então, na pressão interna aqui, por exemplo, se o cilindro estiver aqui embaixo, aqui em cima, né? Essa parte aqui, isso é um esquemático de uma válvula. Imagina que aqui embaixo está o cilindro, o pistão empurra o cilindro para cima, quer dizer, o pistão empurra o gás para cima, e aí naturalmente a pressão aumenta e a mola aqui libera a passagem, né? E aí o gás escapa. Na hora que o pistão desce, o obturador ele desce, né? Naturalmente, existe uma depressão e tem uma mola ali em cima. E aí ele vai ficar na sede aqui, né? Vai ficar apoiado na sede aqui na hora que o pistão desce. Tá? A sede é onde o obturador se apoia para bloquear o gás, né? O encosto, aqui em cima, a peça aqui, a carcaça, né? Limita o curso do obturador na abertura completa da válvula, e a mola regula o movimento do obturador. Ela atenua o choque na abertura e no fechamento e fecha a válvula logo que o escoamento cessa, né? Ela vai lá e baixa a válvula aqui. As válvulas, né, são de forma geral autoacionadas. Elas abrem e fecham pela diferença de pressão nos lados opostos da válvula, né? E aqui a gente tem um esquema, talvez o mais simples possível, né? Uma palheta colocada na colocada aqui na cabeça do cilindro, né? Certo? Ou no cabeçote, talvez esteja, acho que estava procurando a palavra, né, que se usa. Não sei se cabeçote é uma palavra que se usa, a gente ouve muito isso em motor de carro, né? Bom, e uma outra forma de válvula seria uma assim, ó, uma um pouco mais elaborada, né? Então a gente tem aqui a válvula de admissão, essa daqui de baixo, ó, quando o pistão desce, essa membrana aqui, ó, ela se abre, permitindo a passagem do gás, tá vendo aqui, ó? Então aqui estaria a válvula de admissão, que é toda essa membrana em volta do cabeçote. Na hora que o pistão sobe, ó, aí essa membrana aqui fecha a passagem da admissão aqui, tá vendo? E libera a passagem para descarga, tá? Abre aqui essa outra membrana que tem aqui em cima, com a mola aqui, né? E aí a passagem para descarga está liberada, tá? Então, e observa que, enfim, essa membrana aqui, ela não é inteiriça, ela não vai até o meio, né? Tá? Então a gente está vendo ela aqui de lado, mas ela não está bloqueando a passagem do gás, lá, porque o gás está saindo pelo meio do cabeçote, tá? Bom, esse daqui é um vídeo, ó, vamos ver aqui. Que ela tem as válvulas, né? Elas têm uma fabricação bem mais complexa do que o que a gente está vendo. E aí, ó, a gente está vendo aqui um compressor de duplo efeito, né? É uma parte aqui de duplo efeito. Aqui está a cruzeta, ó. Nessa parte aqui está a cruzeta. E aí ele vai dar um zoom aqui na válvula, tá? Para mostrar como é que é o princípio de funcionamento das válvulas que esse fabricante produz, né? Na verdade, cada fabricante tem sua configuração. Então a gente está vendo ali, né? Essa é uma válvula de descarga, de admissão, né? Essa é uma válvula de admissão. Então quando o pistão está indo lá para dentro aqui da imagem, a válvula abre, ela desce aqui, né? Então, ela vai para lá, ela desce e aspira o gás. Quando ela vem para cá, para a nossa direção, a pressão na câmara fecha a válvula naturalmente. Então essa na realidade, né? É assim que se parece uma válvula com a perda de carga baixa, com uma área grande de passagem. Aí ele vai dar um zoom aí, mostrar alguns elementos da válvula, né? Como que é a abertura e o fechamento, que a gente vê até melhor ali atrás. Aqui em cima a gente não vê o fechamento direito, porque está cortado, né? Aí ele vai tirar os elementos.
E ele está mostrando que essa parte de baixo é para absorver o choque, né? Na hora que a válvula abre ali, você tem um disco aqui que não deixa a válvula bater contra o... Não deixa a válvula bater ali, né? E aí absorve, enfim, absorve essa válvula ali de baixo, esse disco ali de baixo, né? Para absorver esse impacto. Tá? Aí mais ou menos como que se parece, né? Enfim, partindo desse sistema aqui bem básico, né? Para um sistema efetivo, né? Que é usado num compressor industrial, né? Aqui outra configuração. A compressor running. E aí, aqui ele está mostrando, ó, por exemplo, um compressor a 700 RPM, então 700 rotações por minuto. Em uma hora, em um dia, né? Então, em um minuto ele roda 700 vezes, em uma hora 700 vezes 60, em um dia 24, então esse compressor gira 1 milhão de vezes em um dia. E aí imagina quantas vezes essa válvula abre e fecha, né? Se em um minuto ela abre e fecha 700 vezes, não, na verdade é metade, né? Em uma rotação ela abre uma vez. Então são 700 vezes, tá certo? Cada rotação, a cada minuto, ela abre e fecha 700 vezes, porque a cada rotação ela abre e fecha uma vez, né? Tá? Então é muita, ela trabalha, uma válvula dessa trabalha bastante. Então o projeto dela tem que ser robusto para aguentar tanta pressão, né? E também tem que permitir ou ter um projeto que tenha a menor perda de carga possível. Então a gente está vendo de novo aqui a válvula de admissão, e os furinhos aqui é por onde o ar entra, né? E aí, à medida que o compressor vai lá de novo, né, para a esquerda aqui, ou lá para dentro, né, naturalmente a depressão aqui abre a válvula, libera o caminho e o gás passa aqui, né, para dentro do compressor, e o inverso acontece quando ele vem, né? Então ele fecha a válvula. E aí ele está mostrando aí que eles desenvolveram o que eles estão chamando aí de high flow ring, em contraposição a um flat ring, né? Se fosse um elemento de vedação reto, a perda de carga seria muito maior do que essa configuração aqui. Então ele está mostrando aí que uma comparação dos dois, né? O tamanho da turbulência que você gera quando o anel é reto. E como facilita o escoamento quando ele tem essa certa angulação aí. Aí parece que são aqueles discos de amortecimento, os anéis de vedação, né? Aí está o processo de vedação do ar. Aí tá, é o sisteminha de mola, né? Que abre e fecha para permitir o gás entrar. Bom, é isso, tá? E aí, enfim, como que é uma válvula na realidade, né? De verdade, assim, num compressor mesmo. Em vez de mostrar isso daqui, né? Então a gente vê que uma válvula pode ter uma construção um pouco mais complexa. Tá? E aí existe também, né, na realidade, coisas tão simples quanto palhetas, né? Então você vai lá no cabeçote e coloca de um lado uma palheta que tem abertura dessa maneira, do outro lado dessa maneira. Então, na medida que o pistão desce, essa palheta fecha e essa abre. Então, aqui é um lado e o outro, né, da mesma placa, do mesmo cabeçote, né? E a gente vê que tem várias configurações aqui, né? Tá? Claro que isso daqui é muito mais ineficiente do que a
configuração que a gente viu anterior, mas é mais barata e mais fácil de manutenção, né? Mas é uma coisa bem arcaica, né? E aí tem a selagem da câmara de compressão, então tem os anéis de segmento, né, do pistão, é bem parecido com o que tem no carro, né? E o número de anéis depende do nível de pressão de trabalho. A selagem da câmara de compressão, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Então, no fundo do cilindro são usados selos mecânicos, que são esses aqui, ó. É a mesma ideia que a gente viu lá em bombas, né? Então, a ideia aqui é que o gás fique... não, tem esse eixo aqui que cruza, né? Vamos relembrar aqui, ó. A gente tem um eixo que cruza aqui no compressor de duplo efeito, né? A gente tem um eixo que cruza o pistão, o cilindro aqui, ó, né? A parte de baixo do cilindro. Então a gente tem que isolar isso daqui, né? Porque senão ele, quando vai para a esquerda aqui, ele comprime essa câmara e o gás pode escapar por aqui, né? Então é justamente os selos mecânicos aqui que fazem a vedação do gás. É uma série de anéis de Teflon montados em uma cápsula, né? Que está essa cápsula aqui. A haste desenvolve um movimento alternativo através do selo, tá? É a mesma coisa que a gente tinha visto da bomba, né? Mas a bomba gira, lembra, né? Quando a gente viu lá nas turbobombas, né? Então o eixo está girando e a gente tem o selo mecânico e a gacheta. Aqui o movimento é alternativo e aí tem essa série de selos mecânicos aqui que são colocados no eixo para evitar que o gás escape, né? Bom, aí por essa imagem aqui, né? Aparentemente tem um sisteminha de lubrificação aqui que entra. Ó, lubrificação por aqui, né? Tá? E em inglês, né? Esse elemento aqui chama pressure packing, né? E ele é efetivamente um módulo, né? Tá? Que é o que a gente vê aqui. Deixa eu dar um zoom aí. Tá? Ele é um módulozinho que entra ali, né? E ele faz a selagem do eixo contra do eixo aqui contra o cilindro, né? E a ideia aqui, ó, como é que é feita a selagem, né? A pressão vai ser maior de um lado, então a gente tem a pressão aqui de um lado e aí sela aqui, ó, né? Aí faz a selagem desses dispositivos contra a carcaça aqui, né? Tá? Bom, uma comparaçãozinha aí, né, de diversos tipos de compressor. Então, se vocês olharem as bombas, essa classificação é bem parecida, né? Então, compressores axiais, centrífugos, grandes vazões em relativas baixas pressões. À medida que a gente vai andando para os dispositivos volumétricos, a gente vai conseguindo maiores pressões e menores vazões. Então, aqui é log-log, na verdade, né? Esse gráfico aqui é logarítmico. Então, quando a gente aumenta aqui, daqui para cá, a gente está aumentando 10 vezes, na verdade, né? Então não é linear esse aumento aqui que a gente está vendo, né? Parece que é pouco, mas na verdade a gente está aumentando aí várias vezes, né? Tá? 5 para as 9, né? Quase 5 para as 9, 8h53. Vamos dar uma parada aí para respirar. Alguma pergunta aí, Gabriel, Leonardo? Alguma questão aí?